Se eu te disser que R$ 10 vai fazer diferença na sua vida financeira e que pode fazer até você começar a construir a sua vida financeira, né? Construir uma base, uma vida financeira mais tranquila, você acreditaria? Então, eu também não acreditava nisso. Quando eu comecei a me organizar financeiramente, eu achava que isso aqui, ó, não ia fazer a menor diferença para mim. Se, né, tanto valor que eu já peguei, eu nunca consegui construir nada, como que eu iria conseguir fazer diferença com esse valor? E a verdade é que conseguimos sim, gente. Isso aqui pode fazer total diferença na sua vida financeira, mas desde que você comece o quê? A entender que são pequenos valores que começam a nos trazer um grande resultado, tá? Muitas vezes a gente não acredita nisso, né? Porque nós acreditamos que se nós não conseguimos juntar tantos valores, por que R$ 10 iria fazer tanta diferença na nossa vida financeira, né? Sendo que esse valor é tão pequeno. Pois bem, pode parecer exagero, tá? Mas a verdade é que quando nós não guardamos o pouco, possivelmente nunca conseguiremos ter muito. Falo isso pra você, gente, por experiência própria, tá? Até eu conseguir organizar a minha vida financeira, até eu conseguir pagar todas as dívidas, pagar todos os valores que eu tinha para pagar, CPF negativado, um monte de contas para poder colocar em dias. Eu não acreditava que pudesse fazer a menor diferença na minha vida um valor de R$ 10. Mas a verdade, gente, é que quando você começa a ter organização financeira, isso começa a fazer total diferença. Imagine só que você tenha um valor guardado na sua conta e que essa conta rende para você todos os dias R$ 10 ou, né, um valor assim. O quanto isso seria bom, maravilhoso, gente. Então, assim, imagina que o valor que você colocou lá, ótimo, mas aquele valor que tá rendendo, que você tá vendo crescendo ali, ficando verdinho, isso é maravilhoso, que você vê sua flechinha ali só, né, um valor positivo subindo, o valor positivo, que aumenta lá seus R$ 10, isso é muito gratificante, tá? Pode parecer exagero falar que faz toda a diferença, mas faz. Imagina que você gaste esse valor de R$ 10 todos os dias, né? Todos os dias você gaste R$ 10, seja lá no Pix ou o valor assim em nota mesmo, mas se você tem o valor em mãos, você vai guardar de uma maneira, né? Nesse vídeo eu vou te explicar. Se você tem um valor, gente, a luz do meu óculos tá horrível. Se você tem um valor em Pix, vou te ensinar outra forma para você guardar, para que esse valor comece a render e você veja um valor satisfatório crescendo aí na sua conta. Mas a verdade, gente, é que de nada adianta você ter R$ 100, R$ 200, R$ 500, se você não começa a ter o hábito de guardar, nem que seja R$ 10. Ah, mas R$ 10 não vai fazer diferença. Com o tempo você vai entender que isso aqui, ó, é lucro. R$ 10 faz maior diferença, tá? E o que eu tenho para falar para vocês é que a maioria das pessoas não acredita que um valor pequeno pode fazer diferença na sua vida, né? Acha que só vai funcionar se for muito, que só vai funcionar quando começar a ganhar muito, que pequenos valores não faz a menor diferença na vida. E a verdade é que faz sim, tá, gente? A verdade é que todo e qualquer valor é bem-vindo, né? Quando nós começamos a nos estruturar financeiramente. E a verdade, gente, é que quando você pega tem o hábito de guardar pequenos valores, isso começa a fazer total diferença e maior sentido para você, tá? Por exemplo, quando nós pensamos que um pequeno valor não faz diferença, podemos pensar assim: se você desprezar esses R$ 10, né? Nem falo todo dia, não. Vamos supor que 3 vezes na semana você gastar R$ 10 achando que esses R$ 10 não faz a menor diferença para você, né? Digamos que em um mês você vai, né? 3 vezes 4, 12. Vamos colocar aí que você vai ter R$ 120
jogado fora, achando que não serve de nada. Imagine, R$ 120. Esses R$ 120 em uma caixinha, em um envelope, guardado aí para render, né? Em torno de um ano, você vai estar jogando um valor fora, assim, que você não tem noção. Então, pense que você precisa, sim, dar valor aos pequenos valores, tá? Quando a gente pensa, gente, que um valor pequeno, né, de R$ 10 não faz diferença na nossa vida, a gente pode imaginar o quê? Que milhares de pessoas estão em situação ruim financeiramente, porque não foi porque gastou muito dinheiro em um dia só, mas porque gastou pequenos valores em dias alternados, em dias consecutivos. Não foi porque gastou um valor em um dia só. Então vamos pensar que ao invés de você gastar, você guardasse, tá? Antes de começar esse vídeo te dando uma dica do que você deve fazer, eu quero te passar um desafio. Se você tiver R$ 10 hoje, não gaste antes de assistir esse vídeo, né? Que quem sabe no final você tenha um outro pensamento e você consiga sim começar a guardar esse valor. Através desse desafio, quem sabe essa não seja a melhor decisão financeira que você já tomou. Ah, pode parecer exagero? Pode, mas no final, quando vocês tiverem um valor guardado, um valor significativo, eu tenho certeza que vocês vão me agradecer. E qual é o maior erro do ser humano? Não saber para onde esses R$ 10 foi. Se eu te perguntasse aqui agora, para onde foi os últimos R$ 10 que você tinha, qual seria a sua resposta aqui? Me responde através dos comentários. Qual seria a sua resposta aqui? Você não lembra ou você sabe para onde ele foi parar? Você sabe com o que você gastou? Me diga aí, tá? Me responda aí. E se você não lembra, é exatamente aí que mora o problema. A maioria das pessoas não tem condição financeira ruim porque não ganha o suficiente, não é porque o dinheiro não dá nem para pagar as contas, é pela falta de organização financeira, é pela falta do planejamento, é pela falta do raio-x mensal aí que não faz para saber para onde está indo cada valor, tá? Porque nós sabemos que, querendo ou não, o problema nem sempre é o valor que você recebe, mas é o valor que você não dá naqueles pequenos, digamos que nesses pequenos, né? Esses pequenos valores, digamos assim. Quando eu falo isso para vocês, o dinheiro ele não desaparece porque você, né? Não é porque você tem uma ironia do destino, porque porque você não sabe fazer o seu planejamento e é porque, querendo ou não, pequenas decisões são grandes erros futuramente. Por que eu falo isso pra você, gente? Porque o dinheiro desaparece em pequenas decisões, né? Por exemplo, esses R$ 10 tá aqui dando sopa, né? Ele não tem nenhuma meta, ele não tem nenhum sentido. O que eu vou fazer? Gastar. Vou comprar uma água, um coco, uma água de coco. Vou pegar uma promoção aqui, vou comprar uma coisa ali, né? Nós sabemos que hoje em dia o que bem tem é uma loja de 10 aqui, uma loja de 25 ali e por aí vai. Então, quando nós fazemos esse raio-x, que nós sabemos para onde o nosso dinheiro vai, que nós temos metas, né, definidas do que fazer, nós não gastamos o nosso dinheiro com qualquer coisa, né? Sabemos que esses pequenos gastos, né, esses pequenos gastos que nós fazemos, esses bloqueios invisíveis que existem na nossa mente, que não faz com que nós deixamos o nosso dinheiro render, gastamos pelas emoções. Isso faz com que nós criamos esse bloqueio e não conseguimos guardar absolutamente nada. Então entenda, gente, que o maior erro do ser humano é achar que não precisa guardar, que não ganha o suficiente para guardar, que não tem um valor suficiente, né? Que o que ganha não dá nem para pagar as contas. Esse é o maior erro do ser humano. Então assim, não caia nessa, tá? Acredite, vocês precisam ter meta, vocês precisam entender que R$ 10 faz sim diferença total
na vida de vocês. Pode crer. Isso aqui, ó, pode mudar a sua vida financeira se você começar a ter metas claras, né? Para que você possa começar a criar aí a sua reserva financeira, tá? A gente precisa entender que tudo que a gente compra por impulso, a gente paga o preço lá na frente, né? Paga o preço porque a gente gasta sem poder, né? Porque a gente acha que uma coisa de 10 reais não é caro, né? Na verdade, isso não é caro. Você compra ali, não é caro, mas quando a gente imagina, né, que a gente compra 10 reais ali, 10 reais ali, 10 reais, isso se torna caro sim, tá? Ou pode se tornar a compra mais cara que você já tenha feito. Porque quando a gente gasta esses pequenos valores, a gente acha que é só pequenos valores que a gente está gastando, mas que isso não vai fazer diferença. E quando você vai ver, o maior gasto que você teve foi dessas pequenas compras, desses pequenos 10 reais que você achou que não fazia a menor diferença. Então, imagine que esses valores que você gasta com um doce, com um lanche, com um iFood, com uma promoção, ou com até mesmo uma lojinha ali que você acha que tá muito barato, que você tem que comprar. Se você tiver uma reserva financeira e você começar a colocar esses pequenos valores que você acha que não serve de nada, quando for no final do mês, você vai se assustar com o valor que vai estar lá. Eu garanto isso para vocês porque é por experiência própria, tá? E quando a gente pensa, né, que juntando todo esse valor, né, o valor em si dá muito, dá um valor alto, mas pense que mais alto você paga o preço, né, pelas suas más decisões, pelos seus maus hábitos. Então, assim, quando a gente muda os nossos hábitos, quando nós mudamos as nossas decisões, a gente começa a criar uma reserva financeira, a gente começa a criar novos hábitos e, consequentemente, a gente começa a ter uma vida mais tranquila e estável. O poder dos pequenos valores. Quando nós pensamos, né, que a gente guarda pequenos valores, junta pequenos valores, eu tenho uma coisa aqui para dizer, gente, para vocês, que se você não guarda 10 reais, se você não guarda 5 reais, 2 reais, 20 reais, tenho aqui para dizer para vocês que vocês nunca vão guardar um valor significativo na vida de vocês. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando, gente, porque uma pessoa que ele não consegue guardar pequenos valores, consequentemente, ele nunca vai ter um valor muito. Por quê? Porque o mau hábito, ele não deixa, né? Entenda que uma pessoa que ele tem uma reserva financeira, que ele tem um valor guardado, ele não guardou 10 mil reais de uma vez. Foi pequenos valores colocados ali, pequenos hábitos, né, que se tornam uma grande diferença ali na frente, que fez com que ele tivesse esse valor guardado. Então, entenda que você não vai guardar 10 mil, 5 reais, 10 mil reais, 5 mil reais de uma vez. São pequenos valores, né, decisões, hábitos que você tem, que você guarda esses valores. Não é guardado do dia para a noite, não é guardado de uma só vez. Garanto isso para vocês, que são metas alcançadas. Vocês vão guardando pequenos valores que chega em um valor X e vocês vão colocando metas e metas, e quando vocês vão ver, tá um valor grande lá, graças a Deus. Mas por quê? Porque você teve esse hábito de guardar pequenos valores, tá? Ninguém começa economizando 1.000 reais de uma vez. Ninguém começa economizando, digamos que 500 reais de uma vez. Você vai fazer orçamento, planejamento, tudo isso direitinho para que você consiga economizar, né, em pequenas coisas que vai fazer total diferença. Posso garantir isso para vocês assim com toda a convicção do mundo. Se você começa guardando 10 reais, você cria aí sua reserva financeira, você guarda aí seus primeiros 10 reais, aí você enxuga seus gastos, né, aqueles gastos supérfluos, aí você guarda 10, aí pensa que não, você tem 20, aí daqui a pouco você tem 50, depois você já tem, né, 100, bate a meta dos 1.000 reais. Então, assim, são pequenos valores que faz grande diferença, tá, gente? Ninguém
começa com grande. A gente precisa entender que todo patrimônio começa de pequeno, né? Independente de quem seja, precisa começar de pequeno. A não ser que você esteja esperando para você ganhar ou na Mega Sena ou, né, ser herdeiro, como as pessoas falam, né? Mas eu acho que você não deve esperar pela sorte, você tem que ter o esforço. Por quê? Porque, gente, falo para vocês aqui que quem é herdeiro ou quem ganha na Mega Sena ou em outra coisa aí, né? Em um reality, sei lá, você não vai dar valor naquele dinheiro que você ganhou. Por quê? Porque não teve o seu esforço, né? Não foi uma coisa que você se esforçou. Então entenda que não é só 10 reais, é um valor que vai fazer diferença para você futuramente. Imagine uma pessoa, né? Imagine que tem duas pessoas aqui, ó. E essas duas pessoas são pessoas muito gastadeiras, né? Essa daqui começou a criar o hábito de querer guardar, né? Mesmo pequenos valores. Essa aqui vai dizer, eu vou guardar esses 10 reais. Essa daqui falou, isso aqui é só 10 reais, pra que eu quero esses 10 reais? Imagine que daqui a um ano, esse daqui vai estar como o patrimônio desse aqui. E esse aqui. Esse aqui provavelmente vai começar, né, a criar os hábitos, vai dar valor no dinheiro, nos 10 reais que ele colocava lá. Sempre para poder economizar, e esse daqui provavelmente vai estar no mesmo patamar, sem dinheiro, gastando tudo que tem, e entre o céu e a terra, né? A gente sabe disso. E por que que o nosso cérebro gosta de gastar, gente? Por que que o nosso cérebro nos incentiva a gastar? Vocês sabem disso? Nosso cérebro, gente, gosta de gastar porque nosso cérebro gosta de recompensas imediatas, né? Quando nosso cérebro gosta de prazer, nosso cérebro gosta de gastar porque traz felicidade, né? Digamos que aquilo ali traz uma felicidade momentânea, e mesmo que é momentâneo, né? Nosso cérebro entende que isso é bom, que é prazeroso, né? Gastar é prazeroso, traz uma recompensa. Então, assim, o nosso cérebro, ele entende que ele quer uma coisa ali imediata, né? O nosso cérebro é muito imediatista, né? Quer tudo muito rápido, que traga satisfação. E economizar não é prazeroso. Economizar não traz felicidade, né? Para quem tem aquele hábito de gastar. Por isso que tanta gente vive endividada. Por quê? Porque se tá triste, né, quer uma recompensa imediata, que é o quê? Gastar, comprar alguma coisa para se sentir feliz, para se sentir bem. Então, assim, gente, entenda que a gente precisa, né, de um detox de dopamina. Por quê? Porque a dopamina, ela faz, né, a gente entender que a gente precisa fazer essas coisas para que a gente, digamos que não comprar, né? Porque uma pessoa que não compra uma coisa ali na hora que ela quer, fica toda triste, toda capenga, toda, né? Por isso, porque a pessoa, ela gosta de uma coisa imediata, gosta de prazeres imediatos, né? E isso faz com que a pessoa se sinta triste. Economizar dá tristeza, né? Então, assim, seu maior inimigo financeiro não é o seu salário, é o seu impulso, né? É o seu ego emocional, é o seu ego que é o seu maior inimigo, tá? Vou falar aqui pra vocês agora um desafio dos 10 reais. Como que funciona esse desafio? Vou te lançar esse desafio aqui agora. Você tem 10 reais aí, como eu tenho aqui. Vou te lançar esse desafio se você tem 10 reais aqui como eu, faça aí um envelope físico, tá? Para você guardar esse valor. Faça esse envelope aí e tenta vencer por um dia. Hoje eu não vou gastar esses 10 reais. Hoje esses 10 reais eu não vou gastar de maneira nenhuma. E pense, né? Se você tiver esses 10 reais aí físico, coloque um cofrinho. Se você tiver 10 reais na sua conta, não gaste também, tá? Mas não gaste. Tente vencer. Coloque aí um cofrinho, coloque aí em onde você quiser. Desde que você não gaste esse valor, tá? E aí,
tente vencer esse um dia. Se você conseguir vencer esse um dia, provavelmente você consegue sim, né, manter aí essa emoção de não gastar. E tente guardar esse valor e guardar consecutivamente, para depois vocês me disserem quanto valor você conseguiu guardar, né, através de esse desafio de não gastar e pronto. E agora eu quero falar para vocês sobre o efeito bola de neve. O que significa isso? Você vai guardar esses 10 reais hoje, né? E esses 10 reais, ele vai começar a crescer, né? Digamos que essa bolinha vai começar a rolar, esses 10 reais aí vai começar a crescer, né? E consecutivamente, daqui uns dias, você guardando 10, mais 10, mais 10, você vai começar a ver esse valor crescer, né? Essa bolinha de neve, ela vai começar a crescer, ela vai começar a crescer o valor e crescer o seu hábito também, né? Isso não é só sobre o valor dos 10 reais, isso é também sobre o seu hábito, porque se você começa a alimentar esse hábito que você precisa guardar esses 10 reais, né, para você conseguir chegar numa meta X, isso não é sobre o valor, é sobre quem você é, né? Se você domina essa vontade de você gastar ou não. Então entenda aí que você precisa também aprender a dizer não e aprender a entender que nem tudo que você quer é o que você precisa no momento. Gente, quando eu comecei digamos que a pensar na minha vida financeira, como eu iria fazer para me poder sair daquele buraco, né, daquele poço sem fundo, o que eu iria fazer para mim conseguir economizar, pagar todas as contas, na verdade eu achava que eu nunca iria conseguir, eu achava que eu nunca seria capaz de sair daquilo, né, que eu tinha entrado, né, assim, digamos que eu nunca iria conseguir sair daquelas dívidas, eu achava. E foi quando eu decidi que eu iria colocar em lista todos os valores que eu precisava pagar, né? Começar a anotar tudo que eu gastava, fazer o meu raio-x mensal lá. E foi onde eu comecei a ver que eu poderia mudar sim a minha realidade financeira, principalmente começando a frear todos os gastos que eu tinha. Aqueles gastos invisíveis que na maioria das vezes eram eles que estavam acabando com a minha vida financeira, né? E eu falo isso pra vocês porque quando eu decidi que eu iria pagar todas as contas, gente, eu não sabia pela qual começar. Mas eu teria que começar por uma. Por exemplo, eu não tava com aqueles valores, né, para pagar porque eu não queria pagar, não era porque eu gostava de enrolar, não era isso. Mas eu entendi que eu precisava pagar uma por uma. Eu não podia querer pagar tudo de uma vez porque eu iria acabar pagando nenhuma, né? E então quando eu decidi que eu queria pagar todas elas, eu comecei fazendo o quê? Eu comecei abrindo uma reserva financeira. Eu falei, eu vou pagando o que tá no meu alcance, né? Digamos que tinha as contas do dia a dia também, que tinha que pagar, ainda tinha as contas impulsivas, que eu ainda tinha, né? Aquelas, como eu falei, né? Aquela necessidade de satisfazer o meu ego, achando que compras que iria resolver os meus problemas. E aí foi onde eu entendi que quando eu comecei abrindo uma reserva financeira, o primeiro valor que eu guardei foi 5 reais. Eu me lembro assim perfeitamente da primeira vez que eu guardei o primeiro valor, que foi 5 reais. Eu tava com um monte de coisa para pagar, eu tinha um monte de coisa para resolver, mas a primeira coisa que eu fiz, eu falei, eu vou criar uma caixinha, vou colocar um nome nela, não tinha um valor, né, na meta do valor, quanto eu iria precisar colocar ali, mas tinha um nome naquela caixinha. Aquela caixinha não era uma simples caixinha, não tinha o nome lá, caixinha, tinha o nome pagar dívidas. E pode acreditar que eu consegui pagar todas, graças a Deus. Amortizei algumas, né? Isso me ajudou bastante também, a amortização me ajudou bastante. Por quê? Porque de certa forma a gente economiza um pouco, né?
para pagar o valor. Se vocês tiverem interesse sobre a amortização, me falam aqui nos comentários que eu vou estar trazendo um vídeo para vocês explicando como que funciona a amortização de contas, tá? E aí, gente, eu comecei, o meu primeiro valor foi R$5 e por incrível que pareça, aquele valor fez total diferença na minha vida, né? Porque eu criei uma meta, eu sabia o que eu precisava fazer, o que eu tinha que fazer. Então, assim, isso evitava distrações, evitava com que eu gastasse aquele valor e eu tava focada em guardar. Eu estava focada em pagar todas as dívidas e graças a Deus, em 1 ano e meio eu consegui pagar todas as dívidas. Todas, graças a Deus. Então, assim, eu tenho um valor guardado, por exemplo, numa caixinha, no cofrinho, tem o nome da meta lá da caixinha, no cofrinho, mas hoje em dia essa conta, né, essa caixinha, ela não tem mais a meta lá de pagar dívidas. Paguei todas as dívidas, graças a Deus, né? E ao hábito que eu criei também, procurando uma coisa e outra, uma solução e outra. Não achei uma fórmula mágica, mas eu comecei a ter hábitos de guardar pequenos valores que fez uma diferença, assim, extraordinária. E assim, eu posso garantir para vocês que muita coisa mudou. Eu anoto tudo que eu vou fazer. Eu vejo se cabe no meu orçamento, eu não compro mais por impulso, eu não gasto mais na primeira esquina que eu acho, eu só compro o necessário, o que eu realmente preciso. Não tô falando que é para vocês viver de uma maneira que vocês não vão viver mais, não é isso. É começar cortar aqueles gastos que você sabe que é apenas gastos impulsivos, tá? A mentalidade da gente, quando ela muda, é uma coisa muito engraçada de falar aqui para vocês, porque você pode ter o maior valor que for no bolso, se você não tiver uma mentalidade focada, se você não tiver uma mente centrada no que você quer, você pode ganhar R$30 mil por mês. Aquele valor não vai ser o suficiente, você vai gastar sempre mais do que você ganha. Por quê? Porque pessoas pobres, elas se perguntam, o que eu posso comprar com esse dinheiro? Quantas vezes eu me perguntei, o que eu compro com esse dinheiro? Tipo assim, caçando um motivo para gastar aquele valor, né? Enquanto pessoas que prosperam, elas se perguntam o quê? Eu realmente preciso disso? Eu realmente preciso gastar esse dinheiro? Então, assim, o minimalismo, ele não significa você passar vontade, né? Eu sempre vou falar para vocês aqui sobre minimalismo financeiro. E o minimalismo não significa passar vontade, significa você cortar gastos desnecessários para que você possa prosperar futuramente, né? Significa você comprar com consciência e comprar o que realmente precisa, tá? Hoje eu quero te dizer aqui nesse vídeo que você vai começar a guardar os R$10 aí que você desprezava, tá? E você vai me dizer depois quanto você conseguiu guardar, tá bom? Peço pra vocês, gente, que se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo foi importante pra você de alguma forma, ele te trouxe aí um leque, peço pra vocês que vocês deixem o like, tá? Deixa o like, deixa o hype aí também, gente, que isso ajuda demais, tá? Peço pra você que se você caiu nesse vídeo de paraquedas, se inscreva no canal, tá bom? Pra você, vai vir novos vídeos aí trazendo, digamos que, trazendo dicas, né, que possa estar te ajudando, tá bom? E depois, se você conseguiu guardar esse valor, quanto você conseguiu guardar através desse desafio que eu te propus aqui, me diga aqui se a missão foi cumprida, tá? Quero saber quantas pessoas decidiram guardar mesmo pequenos valores, porque nós sabemos que grandes patrimônios começaram pequeno, tá? E vocês precisam entender que a vida financeira, ela não cresce com um valor alto que vocês ganham, mas sim com hábitos que vocês alimentam dias e dias, né? Os hábitos repetitivos, todos os dias, que faz com que vocês consigam guardar e ter uma reserva financeira futuramente, tá bom? Peço para vocês também que compartilhem esse vídeo com alguém, tá bom? Que você sabe que essa pessoa precisa, né, guardar um valor aí, que essa pessoa precisa
começar a criar novos hábitos para ter uma reserva financeira. E é isso, gente. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.